Bom, ainda nesse tema, na entrevista ao 247, Lula chorou ao lembrar de momentos que passou durante o processo da Lava Jato. Vamos assistir. Eu tinha certeza que era um processo e que eu ia sobreviver, ia sair mais forte. Por isso a minha tranquilidade nesse período todo. Muita mágoa, muita mágoa. A morte da Marida foi uma coisa muito ruim. Depois da morte do meu irmão, quando eu estava na Polícia Federal, foi muito ruim. Sabe? As acusações, as leviandades, o que as pessoas escreviam. Isso é tudo muito, muito duro. Muitas vezes você precisa se preparar para suportar isso. Você não pode se deixar levar. Você cai numa depressão. Então é engraçado porque eu fiquei naquela cadeia lá. Foi um momento muito rico na minha vida de resistência. Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga para cima, olhando o teto. Ao falar sobre a sucessão na Procuradoria-Geral da República, PGR, o presidente Lula atacou a força-tarefa da Lava Jato do Paraná. Lula chamou os procuradores de moleques e disse que, por causa deles, não vai considerar a lista tríplice do Ministério Público Federal na escolha do novo PGR. Vamos ver. A única coisa que eu tenho certeza é que eu não vou escolher uma lista tríplice. Tá? E o Ministério Público Federal tem que saber que eu não vou escolher por irresponsabilidade da força-tarefa do Paraná, que foi moleque, que prejudicou a imagem do Ministério Público Federal. Aliás, que quase destruíram a imagem da seriedade do Ministério Público. Um bando de moleque irresponsável. É outra coisa, não vou indicar ninguém que seja meu amigo. É importante dizer, Luiz, que eu não quero indicar ninguém para fazer benefício para mim. Eu quero indicar as pessoas para fazer benefício correto para a sociedade brasileira. Só lembrando que Jair Bolsonaro também indicou um procurador-geral da República fora da lista tríplice, que são aqueles 3 nomes escolhidos pela categoria. Então, os agentes ali do Ministério Público escolhem esses 3 nomes, essa lista com os 3 nomes é encaminhada para o presidente da República e ele toma uma decisão. Não há, evidentemente, uma lei que determine que o presidente seja obrigado a escolher um nome dessa lista tríplice. O que havia era uma tradição que era seguida, inclusive, pelos presidentes da República que são do PT. O Lula teve uma escuta telefônica ali em que ele reclama da ingratidão do Rodrigo Janot, que era, por exemplo, o primeiro da lista tríplice da categoria escolhido no governo da sua sucessora, Dilma Rousseff. Augusto Aras estava fora da lista tríplice, foi escolhido por Jair Bolsonaro e ao longo do seu mandato, e isso, obviamente, será analisado nos próximos anos, no caso do Lula, ele foi bastante complacente com o bolsonarismo, pelo menos criticado muitas vezes por causa disso. Vamos ver como é que vai se comportar o futuro PGR indicado pelo Lula. Gabriela, o que você destaca? Bom, a gente já teve até uma discussão anterior sobre esse caso da lista tríplice e, de fato, quem inaugurou a tradição que não está prevista na Constituição Federal foi o próprio Lula no primeiro mandato dele. E depois foi seguido pela Dilma, mas o Bolsonaro cumpriu com o que já previa a Constituição. Eu tenho uma ressalva, porque essa lista tríplice do MPF, além de não estar prevista em Constituição, ela também seria organizada por uma parte da carreira, que é pela Associação Nacional dos Procuradores. Né? E o Ministério Público Federal, ele tem a categoria ela é maior, inclusive tem procuradores do trabalho que fazem parte do Ministério Público Federal. E se fosse para ser por uma lista tríplice, nos moldes do que acontece nos estados, nos ministérios públicos dos estados, o ideal seria que toda a carreira votasse, independentemente de associação. Mas eu acho que não tem muita relação por causa de Curitiba ou não. Eu acho que é uma prerrogativa do presidente escolher ou não a lista tríplice. Hélio, o Lula quer um Aras para chamar de seu? Felipe, eu fiquei impressionado, não tinha visto esse trecho. Se alguém tinha dúvida que ele quer vingança, ele acabou de admitir que ele não vai usar a lista tríplice por causa da força-tarefa que fez isso com ele, etc. Então, ele fala em dizer que vai administrar para todos os brasileiros, ao mesmo tempo admite que está fazendo isso por vingança de quem botou ele na cadeia. É lamentável. Raquel Landim? Ele já tinha mencionado, né, Felipe, essa questão da lista tríplice
tem ali diversos argumentos, mas eu queria chamar a atenção para o outro ponto. É esse estado emocional do Lula. Em vários momentos, desde que ele tomou posse, ele já chorou. E por que eu acho isso relevante? Porque, pelo que eu escuto, das conversas que eu tenho, das pessoas, dos ministros que estão em volta dele, eu acho que toda essa bagagem que ele carrega, depois de ter passado pela prisão, e acho que não podia ser diferente, ninguém passa pela prisão impunemente, ela é algo que hoje influencia muito no governo Lula III. Ele tem isso está marcado em decisões de política econômica. A gente está vendo a discussão do marco fiscal, por exemplo, em que o Lula demora, não consegue dar aquele respaldo que o ministro Fernando Haddad às vezes precisa, fica muito preocupado com a popularidade, tem muito receio da oposição, às vezes os discursos muito inflamados contra o mercado, contra a própria oposição, essa dificuldade de vencer a polarização, ela vem muito, me relatam essas pessoas que estão próximas dele, dessa experiência. Ele se cercou muito das pessoas que o apoiaram naquele momento da prisão, então você vê que hoje ele ouve muito mais do que no seu primeiro ou no seu segundo mandato, a Gleisi Hoffmann, a Luísio Mercadante, pessoas que estavam com ele naquele dia a dia. E isso hoje tem reflexo e marca muita diferença entre o que foi, por exemplo, o primeiro mandato de Lula e o que estão sendo esses primeiros meses desse terceiro mandato dele. E aí, Joel, dá para dizer que o Lula quer alguém de confiança para blindar o governo? É o que fica parecendo, né? Que é alguém que não vá repetir aquilo que ele chama de uma vergonha, que botou em descrédito o Ministério Público Federal. Mas vamos lembrar, vamos voltar um pouquinho, alguns anos no tempo, foi justamente naqueles anos, a partir de 2014, que muitos brasileiros passaram, talvez ilusoriamente, talvez ingenuamente, mas passaram a acreditar que a gente veria menos impunidade nesse país. Porque pessoas que de verdade eram culpadas, que de verdade tinham participado de corrupção, eu estou falando de políticos, mas não só políticos, empresários, até banqueiro num determinado momento, pessoas poderosas, essas pessoas começaram a ser julgadas e ser condenadas e até, maravilha, algum dinheiro público roubado foi devolvido ao caixa do Estado brasileiro. Esse momento, muitas pessoas ainda guardam esta memória como um momento de esperança para o Brasil. É claro que teve excessos também, teve a idolatria das figuras, do próprio juiz Moro, teve um culto aos heróis ali, que, óbvio, claro que foi excessivo também, uma certa demonização da política que apareceu junto ali, mas é porque havia algo real, sabe? Tudo isso não teria acontecido se não fosse um trabalho real e muito competente. E é Ministério Público, sim, mas também é Polícia Federal. Também foi o próprio juiz Moro que julgou. A gente sabe que o trabalho do juiz também exige a sua coragem para tomar certas decisões mais difíceis. Então, aquele momento, discordo 100% do que o Lula diz. Para a militância petista, ele está falando a verdade. De fato, Ministério Público e tudo saiu muito chamuscado. Para quem não faz parte dessa militância, eu não estou só falando da direita, do outro lado, estou falando para todo mundo que não faz parte, a minha impressão é que não. As pessoas ainda têm a esperança de ver aquele tipo de combate ativo, proativo à corrupção, ganhar força novamente. E é por isso que alguém como Sérgio Moro, que sejamos sinceros, como político, como orador, como carisma, não é nenhum político nato, e mesmo assim, então, veja os níveis de popularidade dele, veja numa eleição como a do ano passado, em que ninguém conseguia despontar na terceira via. Sérgio Moro também não conseguiu, mas estava um degrau acima de todos os outros da terceira via. Foi, mesmo sendo meio, na minha opinião, sabotado para não se candidatar para o São Paulo, acabou indo para o Paraná, conseguiu se eleger senador no Paraná, ou seja, tudo aquilo ainda tem força. O Lula disse que não vai escolher a lista tríplice. É uma pena, porque sem a lista tríplice, o PGR está ali única e exclusivamente ao bel prazer do presidente da República. Quando ele vem da lista tríplice, ele tem um respaldo da base, da corporação do Ministério Público, que dá a ele uma certa independência. O futuro dirá se o próximo PGR ou a próxima PGR será um novo Aras, mas o sinal não é bom. Lembrando que o Lula ainda cogita indicar o próprio advogado dele, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa declaração também, Hélio, vem nesse contexto. O que a oposição pode fazer no parlamento? Vigiar bastante a atuação dessas figuras?
Difícil responder isso, Felipe, porque o governo tem muita força e a interpretação das decisões de gente, por exemplo, né, dos PGRs, etc., você sempre pode ter uma interpretação, não, está fazendo o certo, etc. A gente vê isso o tempo inteiro. É muito difícil, mas sem dúvida o Congresso pode vigiar. Todo mundo tem que estar atento, né? Mídia, o judiciário, etc. Eu acho que é o tempo inteiro. Como a gente diz, a liberdade depende da eterna vigilância. E eu acho que nesse caso também. Posso, Felipe? Claro. Uma vez o PGR colocado no seu posto é muito difícil, né? O Aras mostrou isso. A nossa legislação tem poucas amarras, poucas formas de você controlar, fiscalizar o trabalho do Procurador-Geral da República. Um ministro do STF é a mesma coisa, ele conta com muita autonomia, aliás, como é importante na autonomia entre os poderes. Mas a nossa oposição, Hélio, ela é muito omissa, o legislativo no geral, principalmente nas sabatinas. A gente não pode esquecer que Aras foi reconduzido por uma maioria absoluta, apesar de todos os absurdos que ele estava fazendo no cargo, de estar ali, né, servindo a Jair Bolsonaro, porque ele estava favorecendo todo o sistema político. E da mesma forma são as sabatinas dos ministros do STF. Se o Lula indicar o Zanin, hoje a disputa está muito entre o Zanin e o Manuel, que é o preferido do ministro Ricardo Lewandowski. O que a gente apura, o que a gente conversa, é que não deve ter muita dificuldade no Congresso, não. Então, assim, nossos políticos, eles são muito omissos no seu dever de fazer essa sabatina e exercer essa vigilância prévia antes de colocar essas pessoas no cargo. Se tem um grupo político a quem não interessa endurecer o combate à corrupção, é o centrão do Congresso Nacional, né? Difícil ver isso ali. E o meu ponto aqui, ele vai ser sempre o mesmo, independentemente do personagem, do partido, da ideologia envolvida. Político não tem que receber remuneração e mordomia de empresa que tem contrato público com o governo dele, do partido dele, nem mordomias, presentes, etc., de governos que tenham interesses comerciais na relação com o Brasil, nessas missões diplomáticas. Isso é a base que é refratária ao conflito de interesse, à incompatibilidade ética. Não existe essa autocontenção moral. Se ela existisse, metade ou mais até 75%, talvez, de determinadas discussões, embrólios judiciais, nem sequer teriam acontecido. Porque sempre eu vou lembrar que havia lá atrás, em diversos casos, do lado da esquerda, do lado da direita, do lado do centrão, a possibilidade de o político dizer não. Isso eu não vou fazer por uma questão moral, não é por uma questão legal.